Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu recebo no estúdio da TV Alesp o deputado Gustavo Peta, do PCdoB, que vem prestar contas de mandato. Muito bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com o senhor deputado. Mas o que falar desse mandato, que a gente pode chamar de breve, mas profícuo, deputado? Bem-vindo. Não, primeiro, Jorge, queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar conversando com os telespectadores que acompanham a TV Alesp, esse instrumento importantíssimo, né, que nós temos aqui na Assembleia Legislativa de prestação de contas, de transparência, né, de visibilidade e também de informação que a população possui a partir da TV Alesp. É realmente um mandato curto, eu vou completar em torno aí de 7 meses aqui na Assembleia Legislativa, mas foi uma experiência muito importante. Eu procurei, durante todos esses dias, me dedicar, né, integralmente a essa responsabilidade, né, dada pela população do Estado de São Paulo, que me permitiu ser deputado estadual. Muitos sabem, eu fui suplente na última eleição, fiquei na segunda suplência e acabei assumindo um mandato agora em 2018 e agora retorno à cidade de Campinas para o mandato de vereador. Sim. Mas aqui na Alesp foi muito interessante, primeiro pela experiência pessoal, mas também por poder contribuir com alguns temas que eu considero muito relevantes, como o tema da educação, da juventude e também pensar recursos e orçamento para a região que eu representei aqui, que é a região de Campinas. Eu já tinha conhecido o trabalho do deputado Gustavo Peta, mas ainda lá atrás, no tempo da UNE, né? Foi presidente da UNE, para quem não se lembra. Mas eu lembro também como vereador em Campinas, nas audiências do orçamento do Estado. E também, já teve uma passagem pela Câmara dos Deputados também. Sim, também. Teve um breve mandato, podemos chamar também, né, na Câmara dos Deputados. O que falar dessa experiência em 3 competências legislativas? A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Eu acho que é realmente uma experiência riquíssima, né, que exatamente a população me permitiu a partir de eleições que eu disputei. E eu sempre procurei, tanto na Câmara dos Deputados, eu fiquei lá em torno de 1 ano e aqui em torno de 7 meses, atuar da melhor maneira possível, né? Participando de comissões, discutindo projetos de leis de outros deputados, apresentando projetos que eu considero que são também muito relevantes e importantes. E também sempre com um olhar especial para a cidade de Campinas, que é a cidade que eu nasci, e que eu sou atualmente vereador, e que eu tenho também responsabilidade pelo conjunto de eleitores que me permitiram estar nesses espaços. Mas realmente, Jorge, é uma ótima experiência que eu levarei para o resto da minha vida, independente das funções que eu vier ocupar, funções públicas ou privadas, e também de poder influenciar diretamente, né? Na discussão, por exemplo, do orçamento, na discussão de outros temas importantes, a gente acaba também podendo participar e contribuir naqueles temas que nós consideramos muito importantes para o conjunto da população. O que podemos enumerar como pontos altos do mandato? Eu vou lembrar aqui, porque da conversa anterior que tivemos, estava acontecendo uma greve na Unicamp, Verdade. Você lembra? E parece que o seu mandato atuou fortemente ali, num momento crucial, porque em Campinas houve, parece, a ocupação da reitoria. Verdade. Meses, né? Parece que foi de maio até junho, se não me engano, uns 2 meses ou um pouco mais de greve. O senhor estava ali, para e passo ali com as demandas dos trabalhadores, dos professores lá da Unicamp. Esse foi um momento importante do mandato, porque eu acho que cabe ao parlamentar esse papel, né? Nós temos mediador, uma situação inclusive, de mediador, né? Porque nós temos uma situação difícil nas universidades paulistas, porque as universidades têm um orçamento vinculado ao ICMS e por conta da crise econômica, esse recurso diminuiu ao longo dos últimos anos e a universidade vive essa crise, quem cuida da gestão da universidade vive essa crise. Ao mesmo tempo, os funcionários também não querem pagar o preço dessa crise, porque eles são historicamente os mais prejudicados com essas crises, né? Então, a greve era uma greve legítima e, ao mesmo tempo, o reitor da universidade, o professor Marcelo Quinóbio, com muita dificuldade de lidar com isso. Então, eu acabei ajudando nessa intermediação. No final, os servidores acabaram tendo alguns ganhos. Sim.
Tanto no aumento de salário, né? Sim. Não foi o que eles pretendiam, claro. Havia até uma grande distância, né? Por causa da realidade econômica, né? Orçamentária. Né? Os benefícios também, né? Nos vales, né? Vale refeição. Acabou tendo um aumento, inclusive projetado para esse ano e para o ano que vem também, uma diferença. Então a gente acabou atuando nesse sentido, assim também como em outros movimentos sociais, que nós temos também muito apreço, apoiamos muitas lutas de movimentos sociais e a gente acaba ajudando a fazer essa interlocução. Eu destacaria, por exemplo, o movimento de moradia. Sim. Eu intermediei diversas reuniões de movimentos de moradia, de Americana, de Campinas, de São Paulo. Da Americana, inclusive. A Americana tem um problema sério ali, né? De questão fundiária, inclusive. É verdade. Né? Tem uma ocupação gigantesca. Né? Não, Sumaré, perdão. Sumaré, isso. Sumaré. Mas no caso foram alguns movimentos organizados que já atuam dentro da esfera de produzir a partir de cooperativas de habitação popular ou de interesse social. Sim. Então nós promovemos debates aqui na Assembleia, reuniões com a Secretaria Estadual de Habitação. Sim. E algumas vitórias acabaram ocorrendo nesse período. Sobre a defesa, no caso do mandato, a defesa intransigente dos interesses dos trabalhadores. A gente vivencia um momento difícil, seja a crise econômica, seja o desemprego, mais de 13 milhões de brasileiros aí à margem do mercado de trabalho, alguns até desalentados, são contados aos milhões. Veio a terceirização, os empregos correspondentes não vieram, né? Porque se falava que destravada a economia, com leis mais modernas, o emprego voltaria e o emprego não voltou. Mas fale um pouco dessas suas batalhas aí em defesa dos trabalhadores, deputado. Olha, Jorge, essa é uma marca sempre dos nossos mandatos, né? A defesa dos direitos dos trabalhadores. E nós vivemos um período realmente muito difícil. Nós tivemos aqui alguns debates, por exemplo, com o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, relacionados aos reflexos da lei da reforma trabalhista. Sim. Porque a reforma trabalhista veio com o discurso de que ela era necessária para a recuperação do emprego no Brasil. O que a gente percebeu é que o emprego não ocorreu essa recuperação. O que ocorreu, na verdade, foi a precarização do emprego. Então, nós aumentamos o número de empregos precarizados, muitas vezes informais, e diminuímos a geração de empregos com carteira assinada, com todas as garantias, né? Então, esse momento é um momento realmente muito complicado para o conjunto dos trabalhadores diante desses diversos ataques. Então, nós promovemos debates aqui, reflexões, atuamos no sentido de apoiar os movimentos que lutam pelos direitos dos trabalhadores, em especial os sindicatos, né, que são as representações oficiais dos interesses desses trabalhadores. Estamos falando do desemprego, mas ele afeta uma fatia da população, principalmente a questão da juventude, né? Até os 29 anos de idade, né? Onde o desemprego ainda é maior. Mesmo com gente formada, deputado. Como falava, o senhor que também tem um mandato que faz a defesa do jovem, dessa juventude. Com certeza a juventude é a principal vítima da crise econômica, né? Os números mostram isso. Porque se já é muito difícil você conseguir emprego com algum tipo de experiência, com uma formação mais qualificada, imagine para aquele jovem que ainda não tem um determinado tipo de formação e que também não tem experiência, né? Então, os números mostram que na faixa de juventude o desemprego dobra. Dobra, né? No mínimo dobra o índice que nós já temos, que já é muito alto do ponto de vista geral. Então, é algo que preocupa muito, né? Por isso que nós apostamos no quê? Nós defendemos o quê? Que o Brasil precisa retomar um projeto de desenvolvimento. O Estado de São Paulo tem um papel importante nesse sentido, mas a gente observa que os caminhos que estão sendo tomados dificilmente promoverão isso. A gente pode tem preocupação? Eu tenho, porque eu acho que a gente pode até promover alguma coisa assim um pouco mais ilusória, alguma recuperação ilusória, mas muito inconsistente, porque a gente precisa apostar na recuperação da indústria brasileira, né? E isso precisa ser pautado na ideia do fortalecimento da nossa soberania, né? E não achar um caminho mais fácil, que muitas vezes pode até provocar uma ilusão de 1 ou 2 anos, que é o caminho da entrega do patrimônio, das privatizações,
porque isso pode até melhorar o caixa do Estado durante 1, 2 anos e aparentemente provocar uma melhoria que pode criar até uma determinada ilusão. Sim. Mas isso rapidamente vai nos levar para uma nova crise. O senhor teme a desmobilização desse patrimônio? Se fala muito, pelo menos no plano federal, de se vender empresas estatais. Nós temos mais de uma centena, acho que 150 estatais, isso no âmbito do governo federal, fora os estados, municípios que também têm participações em empresas de economia mista. Mas o que falar dessa possibilidade de desmobilização do patrimônio no momento em que o Brasil está barato, pelo menos é o que dizem os economistas aí, por causa do efeito do câmbio? Exatamente, tanto que a gente até brinca, o pessoal falava muito que a vitória do Bolsonaro poderia ser prejudicial, por exemplo, aos interesses da China, muito pelo contrário, né? Os chineses foram os que mais comemoraram a vitória do Bolsonaro em algum aspecto, porque os chineses são muito pragmáticos e é evidente que se você tem um governo mais propenso a privatizar, a vender o seu patrimônio, eles ficam muito mais mobilizados, porque a gente observa, veja lá em Campinas mesmo, recentemente a CPFL, que é a empresa de energia que era controlada por um grupo nacional, foi vendida por um grupo chinês. Sim. E aliás, a eles estão CPFL investindo pesadamente, né? em infraestrutura aqui no Brasil, seja na geração, transmissão de energia elétrica. E eu fico muito preocupado com isso, porque há alguns setores, que são setores mais estratégicos, que precisam ser incorporados a um projeto nacional. Sim. Aqui não está uma visão estatizante ou uma visão arcaica de um país isolado do mundo. Não, o Brasil tem que estar sintonizado com o mundo, no mercado. Sim. É o que está colocado hoje, né, na realidade brasileira. Mas isso precisa estar amparado por um projeto nacional de desenvolvimento, pelos nossos próprios interesses. Ao meu ver, não existe e o governo eleito não tem isso também como projeto. Há risco de desmonte quando se fala em Estado mínimo? Diferente, por exemplo, da própria China que a gente estava dizendo. Sim. A China tem um projeto nacional, um projeto muito claro, estratégico, de crescimento, de desenvolvimento, de superação dos seus problemas sociais, né? Tem lá seus problemas também, nós não defendemos o modelo chinês para o Brasil, Sim. mas o fato é que existe um projeto nacional. O Brasil precisa de um projeto nacional para poder retomar o desenvolvimento e o crescimento de maneira sustentável. Nós temos as melhores características para isso, mas infelizmente falta à elite política, à elite econômica do Brasil, vamos dizer assim, uma compreensão disso e uma unidade maior em relação a isso. E aí a gente acaba ficando nessa situação que nós estamos colocados hoje. O senhor acredita que São Paulo pode vir a ter um papel de protagonista na retomada do desenvolvimento econômico? Quem ouviu, por exemplo, as posses, vamos dizer assim, a posse não, mas pelo menos o anúncio, né, do secretariado que vem aí dos governos, inclusive o secretário de Fazenda, Planejamento e Gestão, Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central, presidente de um grande banco internacional. O senhor vê na possibilidade de São Paulo atrair capitais internacionais e voltar a gerar a máquina da indústria, dos serviços aqui em São Paulo e a geração de emprego e renda? Olha, não tem como pensar a retomada de um projeto para o Brasil sem a participação de São Paulo. Evidente que se São Paulo não voltar a respirar áreas de desenvolvimento, de crescimento, nós não vamos recuperar a situação do Brasil, dada a importância de São Paulo na economia nacional. Mas o fato é que eu temo que assim, o governo Temer foi um governo marcado pelo fracasso, pelo desgoverno, né? Inclusive por falta de legitimidade, etc. Então eu só espero mesmo, porque eu moro em São Paulo, que esses representantes, esses ex-ministros que virão a São Paulo, não repitam a gestão como um todo fracassada do Temer em âmbito federal, né? Evidente que tem aí pessoas experientes, tudo, mas realmente no âmbito federal esse grupo que dirigiu o Brasil fracassou em todos os aspectos, fracassou na economia, na política, não teve nenhuma novidade positiva, né? Em política cultural, ou política esportiva, ou política educacional. Então foi um fracasso retumbante. Então a gente espera que isso tenha servido de experiência para que aqui no governo do Estado a gente possa ter uma administração melhor
do que essa que foi a do governo Temer nesses últimos anos. Depois desta aula, vamos dizer assim, de conjuntura, deputado, eu queria falar um pouco mais sobre mandato. A dificuldade que se tem na casa, inclusive, de aprovar leis. E o senhor conseguiu, né, a questão da Feira Hippie lá em Campinas. Aliás, vamos falar um pouco da história, que não começou aqui, né? Já tem muitos anos. Fale um pouco dessa proposta que está se tornando lei. Olha, Jorge, na verdade eu apresentei alguns projetos de lei. Sim. Eu sempre sou muito criterioso em relação a isso. Sim. Porque eu acho que a gente tem a responsabilidade, uma das funções do deputado é a apresentação de leis, né? Mas não é a única, né? Então você não pode também medir o deputado pelo número de leis apresentadas. Leis, moções, indicações, requerimentos de informação. A gente tem que ser criterioso, porque senão você vai criando leis que não têm sentido algum. Nesse caso da lei que eu apresentei sobre patrimônio material, é porque é uma reivindicação antiga da cidade, né? A gente sabe que o Estado já tem um instrumento de proteção aos bens materiais, né? Através do tombamento de prédios que têm algum tipo de riqueza arquitetônica, histórica. O registro do patrimônio material ainda é algo recente no Brasil, mas é muito importante também porque você preserva a memória, você preserva símbolos, né? E é nesse sentido que nós apresentamos esse projeto relacionado à feira de artesanato do Centro de Convivência Cultural. Quem é de Campinas ou já passou por Campinas conhece essa feira. Ela tem um significado histórico na cidade. É uma reivindicação. São quantos anos lá de feira? 30? Já são mais 30, de 40, 40 anos. Quase 40 anos. E tem uma tradição muito grande. E há sempre uma tensão, quando passa uma administração para outra, se a feira vai acabar, se vai mudar de lugar, se ela vai deixar de existir. Então, ao registrar como patrimônio imaterial, é uma garantia muito forte, muito contundente, de que nenhuma administração pública poderá prejudicar a existência dessa feira e muito pelo contrário. Sim. Sempre ficarão responsáveis na preservação e desse importante componente da cidade. Eu queria que o senhor falasse, estamos falando da lei, da proposta desta lei, mas eu queria que o senhor apresentasse e falasse um pouco mais da própria feira, o que se encontra lá, até para convidar a população a conhecer. É a Feira Hippie do Centro de Convivência Cultural, é esse? Isso. Tá. O Centro de Convivência Cultural é o principal aparelho cultural da cidade, fica ali no Cambuí, próximo do centro da cidade. E todos os sábados e domingos você tem essa feira, que são centenas de expositores. Centenas, 350, é isso? 350, eu falo assim, não é pequeno, parece que foi até maior, já teve mais de 400, mas são 350 expositores, é uma senhora feira. Uma senhora feira. E são expositores de artesanato, de quitude, de antiguidade, né? Tudo com produtos originais, produtos que têm algum componente histórico também importante. Então, a gente aprovou aqui na Assembleia e a gente espera a sanção do governador para que o CONDEFAT e também o CONDEPAC municipal possam ter um plano de salvaguarda para garantir a permanência e a existência da feira. Eu queria até que o senhor falasse um pouco mais dessa batalha, que não começou aqui, estava lá em Campinas ainda. O senhor conseguiu trazer para o âmbito estadual uma proposta que ainda não tinha sequer sido aprovada lá, né? Lá por questões políticas, alguns conflitos, ela acabou não sendo aprovada, por mais que a sociedade, tanto a mídia como tenha brigado muito por essa aprovação, ela ficou reprimida. Mas eu espero que agora, inclusive com a aprovação aqui em São Paulo, o CONDEPAC em Campinas possa cumprir a sua função. Ou pelo menos acelerar, né, ou o processo, acelerar né? Esse processo que está um pouco devagar lá. Eu vi a repercussão na mídia de Campinas e região, que os expositores receberam muito bem a questão da lei, porque né? É uma batalha que pereniza também, traz uma segurança, vamos dizer assim, inclusive para esses expositores que estão lá. Exatamente. Na verdade, Jorge, eu procurei aqui na Assembleia, os projetos que eu apresentei, não foram muitos, mas os que eu apresentei, são sempre inspirados em demandas da sociedade, né? A gente não fica aqui criando projetos a partir de ideias que surjam dentro aqui dos gabinetes. São demandas que existem, que a gente dialoga, aprimora, dá opinião, observa, e aí a gente pode apresentar para que, caso seja aprovado, inclusive, tenha força na sociedade para que tenha alguma consequência. Porque o que a gente mais vê, eu tanto na Câmara Municipal como em Brasília, em São Paulo, o que eu mais vejo são leis
que são aprovadas e que depois não tem consequência nenhuma, porque elas não têm força não tem efetividade, real, né, na sociedade, e não há ninguém nem que cobre sim, o cumprimento da lei, mesmo ela tendo sido aprovada e sancionada. Deputado, eu queria que o senhor falasse também de emendas, de indicações, até porque essa casa vivencia um momento de aprovação do orçamento. É importante que o senhor já consignou ali algumas indicações aí, que vêm, de alguma maneira, redistribuir o orçamento público do Estado e reparar desigualdades. Parece essa também é uma das funções do deputado, que é cumprir o que está escrito na lei, na Constituição, que o Estado tenha que ser menos desigual. É isso? Nós temos brigado por questões mais gerais, né, relacionadas ao orçamento, principalmente também das universidades. Tá. Há algumas discussões dos números, mesmo tendo uma rubrica muito clara no ICMS. 9,57%. Exatamente. Mas há brigas em relação ao valor líquido, bruto. Então, a gente tem feito uma briga, um olhar muito especial também para os hospitais universitários que vivem uma crise de financiamento muito grande. Seja o de Campinas, seja o nosso HU aqui no Butantã, da USP. Então, a gente tem feito essa briga junto com outros deputados e tem também um olhar especial para aquelas emendas que nós temos como deputado o direito, né, que são emendas impositivas, que a gente tem o direito de destinar a cidades ou a entidades. Sim. E eu procurei, eu apresentei nesse período emendas mais especificamente para a cidade de Campinas, né, mas também para outras cidades, demandas que surgiram. Área de infraestrutura, estou vendo aqui, Americana, Boituva também, né? Valinhos. Algumas cidades que nós acabamos apresentando e também área de saúde, sim, área de cultura, sim, educação, esporte, algumas áreas específicas que nós acabamos destinando e algumas entidades também de assistência, hospitais. Propostas para a juventude aí, Bom Prato Estudantil, vamos falar um pouco sobre isso. Isso é interessante falar, deputado, porque é uma demanda inclusive colocada por muitos estudantes que participaram das audiências públicas do orçamento. Todas as audiências públicas estavam pedindo Bolsa Permanência, o senhor foi um defensor também aí. Brigamos aqui pelo Bolsa Permanência da FATEC. Paula Souza, é isso? Um projeto que quase foi aprovado por muito pouco, mas eu espero que nos próximos meses a gente tenha aprovação desse projeto. E o Bom Prato Estudantil também, que é para chegar, para pegar esse programa que está na Secretaria de Desenvolvimento Social e levar aonde é preciso, né? Uma demanda porque, na verdade, muito clara dos estudantes. Nós tivemos, nos últimos anos, políticas de acesso à universidade muito bem sucedidas, como o FIES e o ProUni. Sim. Isso levou à universidade um segmento da população que nunca teve acesso ao ensino superior, né? E o que é muito bom, né? Democratizou o acesso à universidade. O problema é que com a crise econômica, muita gente está ficando no meio do caminho. A gente tem muita gente que entra na universidade e não consegue concluir o curso. E não conclui exatamente por uma falta de apoio, né? Como, por exemplo, um Bom Prato Estudantil ou uma Bolsa Permanência, políticas de permanência na universidade para aquela parte da população que não tem como mais precisa arcar com essas demandas que são grandes dentro do ensino superior. Então, a gente brigou muito por isso. Está tudo muito preparado, tem leis tramitando na Assembleia, tem projetos sendo estudados pelo Poder Executivo e a gente vai continuar essa luta mesmo não presente aqui para que elas possam virar realidade no próximo período. Deputado, agora nos 2 minutos que nos restam, infelizmente até o final do programa, eu queria das suas considerações finais, falar dessa experiência sua aqui no Parlamento e perspectivas futuras também. O senhor que está voltando para Campinas para assumir o mandato licenciado que foi de vereador em Campinas. Exatamente. Nós vamos continuar da mesma forma, atuando como vereador, procurando o quê? Pensar na política como um instrumento de mudança, um instrumento de conquista de direitos. Né? Mudança para melhor. Para melhor, claro. Para combater os retrocessos, para combater essa ofensiva conservadora que existe hoje, que, na minha opinião, prejudica a maioria da população. A boa parte da população brasileira ainda não tem os seus direitos garantidos. Nós precisamos avançar na conquista de direitos e não retroceder, né? Então essa vai ser uma batalha, a defesa da democracia
que é uma instituição muito importante que precisa ser valorizada e defendida por todos nós. Você acha que há risco de retrocesso, inclusive? Eu acho que há risco de retrocesso. Eu acho que não como... É difícil você... Não como 50 anos atrás, 68, por exemplo, um AI-5. Exatamente, mas são outras formas, né, que existem hoje que muitas vezes diminuem a democracia no nosso país. Sim. Né? E o atual presidente eleito, ele já por diversas vezes, por diversas manifestações públicas, se mostrou meio avesso ao Estado Democrático de Direito. Né? Então a gente tem que ficar muito atento. Mas a população está vigilante, né? A gente tem que ficar muito atento. Mandato curto, mas valeu a pena. Né? Valeu a pena, Jorge. Quero agradecer todos os funcionários da Assembleia. Aliás, a gente tem aqui na Assembleia, tanto na TV Assembleia como na Assembleia como um todo, né, funcionários muito competentes, pessoas muito dedicadas e que são fundamentais para o exercício dos mandatos parlamentares. Então eu quero agradecer o apoio, o aprendizado que eu tive aqui na Assembleia Legislativa, que eu vou levar com certeza para o resto da minha vida. Parabéns e sucesso na sua trajetória, deputado. Foi um prazer conversar com o senhor aqui. Eu conversei com o deputado Gustavo Peta, do PCdoB, neste Por Dentro da Política, que você também acompanha na página da TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.